Fala pessoal, hoje um vídeo bem informal aqui só para te comentar sobre os últimos livros que nós recebemos aqui no Sujeito Literário. Então vou conversar um pouquinho com vocês, tem leitura que já está em andamento inclusive, eu já quero dividir logo essas novidades com quem acompanha aqui o canal. Então vamos começar conversando sobre livros que eu recebi de autores nacionais. Esse aqui foi enviado pelo próprio Gabriel, acredito eu, mas numa ponte feita pelo Márcio Fabião, que está sempre na audiência aí do nosso canal. Então aquele abraço para o Márcio. Ele faz essa ponte com um autor que ele identificou que eu poderia gostar bastante da leitura e acertou assim, ó, em cheio, Presídio Central. Então aqui tinha até a apresentação do Luiz Antônio de Assis Brasil, que é professor da PUC, bastante reconhecido, onde ele fala sobre essa novela, né? É um romance curto que tem um personagem, que é o personagem central aqui, que é o Di, que a história vai te envolvendo porque tu não sabe, e eu no início fiquei na dúvida, se o Di é um personagem real mesmo ou se ele era um personagem fictício. Aí eu fui dar mais uma pesquisada e aí eu percebi que sim, tem influências aqui, é algo que mistura a realidade e a ficção. Então ele vai tratar da realidade destas pessoas que vivem hoje encarceradas, vai falar, vai trazer uma série de conhecimentos mesmo reais do Presídio Central de Porto Alegre e vai colocar a gente situar aí nesse ambiente gaúcho que perpassa elementos da periferia do nosso estado, que é bem desconhecido assim para quem não é daqui e até mesmo para quem é do interior do estado. Eu aqui mesmo estou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Gabriel é de Porto Alegre, eu vivi lá em Porto Alegre durante 2 anos aí fazendo meu curso de mestrado, circulei por alguns espaços, até pelo meu objeto de estudo, pelo meu envolvimento ali na época, dentro da radiodifusão comunitária, e aí eu tenho assim, um apreço muito grande por esse tipo de literatura, né, que procura trazer a raiz do problema, daquilo que quando a gente chega para visualizar aí nos grandes meios de comunicação, como notícia, né, referente a crimes, a criminalidade, a gente só pega a ponta desse iceberg. Então o Gabriel está me levando a mergulhar nas profundezas de um assunto que me interessa bastante e que de alguma forma aqui ele consegue te prender bastante, porque assim, gente, eu estou lendo esse livro, chega a ser até palhaçada, assim, eu não consigo parar de ler, só que o meu tempo está extremamente escasso, então quando eu paro eu fecho o livro assim de cara mesmo, que eu queria continuar lendo. Tá? Quando eu for botar esse vídeo no ar, talvez eu já tenha até concluído a leitura, então certamente traremos a resenha aqui desta obra, Presídio Central, Gabriel Michels, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, se não for, pode me corrigir aí, faz favor, me corrijam, da De Maior Books, e aqui a gente tem então uma obra extremamente original e necessária da realidade, da criminalidade no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na cidade de Porto Alegre. Eu vou voltar a falar sobre esse livro com certeza aqui no canal. E um outro livro bem interessante que chegou para nós, teve um contato com a gente aqui por parte do Caio Bula, que é um poeta. O Caio, só para poder falar certinho para vocês aqui, ele nasceu em Maringá, lá no Paraná, em 1991. Ele é graduado em Direito, é servidor público na cidade de Palmas e ele está lançando aqui o seu livro de estreia, Afiado, Asfixiado e Aficionado. Ele faz um jogo de palavras aqui, inclusive com esses 3 pontos centrais, até a forma como é dividido os textos dele, né, os poemas, muito interessante. Quando o Caio entrou em contato comigo, eu expliquei para ele como é que funciona aqui o sistema. O pessoal pode mandar livros autorais, não necessariamente vai ter divulgação, não necessariamente eu vou realizar a leitura, mas primeiro eu peço para ter um contato mínimo, assim, para tentar dar uma olhada no que se trata a obra, para ver se de fato me interessa ou não. Mas, havendo interesse da pessoa enviar o livro e havendo interesse meu em fazer a leitura, em algum momento eu vou fazer isso e depois eu vou trazer um relato do que eu realmente identifiquei, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei, o que eu não achei a respeito da obra. Não tem nenhum tipo de jabá, que não rola. Tá? Não vai mandar um livro e já está garantido que eu vou falar, não é essa a proposta do canal. É ser o mais sincero possível, de acordo com as minhas opiniões, que não quer dizer que seja uma verdade absoluta, é só as minhas opiniões a respeito das obras que eu faço a leitura. E esse texto aqui, esse livro de estreia do Caio, está me surpreendendo bastante, tá? Não porque eu achasse que o livro seria ruim, mas porque parece, em se tratando de um livro de estreia, parece que o cara escreve já um baita de um tempo. E aí dá para perceber que ele tem várias boas referências, né? Como Leminski, por exemplo. Eu gostei,
ainda não terminei a leitura, porque como eu disse para ele, como é que eu faço a leitura de poemas, né? Eu gosto de fazer a leitura de poemas aos poucos. Às vezes eu fico num único texto, e eu vou, e eu volto, e eu leio de novo, e eu marco, e assim, já marquei até inclusive algumas coisas aqui para conversar com vocês mais pra frente. Vai ter resenha desse livro de poemas aqui no canal, ou até, quem sabe, conversei com ele, a gente se arrisca aí numa live, em alguma situação que a gente possa trocar ideias a respeito desse livro aqui do Caio, tá? Isso é uma coisa que eu tenho ideia de fazer no canal, né? Fazer lives também, conversar com autores nesse formato que a internet nos possibilita hoje, só que aqui vai a minha dificuldade de não ter um grande conhecimento, assim, né? uma boa entrada nessas tecnologias. Então, estou buscando me inteirar um pouco mais sobre isso. É assim que eu tiver condições de fazer isso, talvez role algumas lives também. Tem um texto dele aqui que gente, me pegou mesmo, e eu quero poder só ler aqui para vocês terem uma ideia do que se trata, então, a literatura do Caio Bulo aqui em Afiado, Asfixiado e Aficionado. Gente, até se atrapalha, porque as palavras elas têm uma pronúncia muito parecidas, embora elas tenham também aí a sacada interessante do autor, significados diferentes e, quem sabe, a gente pode pensar até, talvez, complementares. Olha só o que diz esse texto aqui, esse poema do Caio. Meu silêncio me denuncia. Serei muito tempo, mas meu tempo já se foi. O grito que não dei hoje, a força da minha falta, matou tanto ontem, tanto antes, quanto sempre. É preciso cortar a carne, como é respirar fundo, atingir órgãos vitais, sangrar para parar de sangrar. Sangrar para parar de sangrar. Vamos falar também, certamente em breve, sobre Afiado, Asfixiado, Aficionado, do autor Caio Bulo. O que mais? Aí chegou das editoras parceiras, já tem chegam vários livros, é que eu não falo aqui, eu trago geralmente lá no perfil do Instagram, tá? Por isso que eu convido vocês a estarem por lá, eu já falei a respeito. Mas chegaram duas obras do Eduardo Galeano, na nossa parceria com a LPM Editores, que são dois livros que eu queria muito fazer a leitura. Inclusive é legal essa parceria com a LPM, fiquem de olho aí, vocês que têm canais literários ou que se interessam em construir alguma coisa, um perfil literário, deem uma verificada sempre quando abrir os processos de seleção para tentar fazer parceria com as editoras, mas sempre com editoras que vocês tenham realmente interesse nos seus catálogos, óbvio, né? Tem alguma afinidade ali na política editorial. E a LPM é, de fato, uma das editoras que desde o início da minha formação como leitor eu sempre tive muito contato, até pelo o fato do Pocket ser aquele tipo de livro mais acessível economicamente, né? Então eles me enviaram Os Filhos dos Dias, que é um livro que eu quero muito ler. Eu ainda não achei o momento exato para fazer essa leitura, não sei se vou começar essa leitura ainda este ano, porque esse é um livro muito interessante. Ele começa e vai do início ao fim, na verdade, ele começa no dia 1º de janeiro. Então, a cada dia do ano, ele traz um texto. Eu tenho aqui no canal alguns livros do Eduardo Galeano que eu li e resenhei. Tem uma série de resenhas sobre futebol, sol e sombra, são vários vídeos, que eu fiz uma parceria com o pessoal da Rádio Com, onde eu enviava para eles esses vídeos no programa Futebol e Cultura, para tratar um pouquinho sobre essa obra que merece muito uma dedicação assim, de quem tem interesse em fazer a leitura nessas resenhas, nesse processo até de formação da constituição da obra, para conhecer do que se trata, né, essa relação entre futebol e cultura, e também do livro Dos Abraços, do Eduardo Galeano, que é um dos livros que eu mais gosto, assim, de todos que eu já li na minha vida, e também tem resenha aqui no canal. Mas esse livro, Os Filhos dos Dias, é um livro que eu ainda vou achar a melhor forma, o melhor momento para realizar a leitura. Tem sugestão de um amigo meu, o Luiz Carlos Vaz, que é escritor, que também tem o livro dele resenhado no canal, e que é um cara que gosta muito da literatura do Eduardo Galeano, da literatura latino-americana de modo geral, que me recomendou que a qualquer momento, né, em qualquer dia que eu sentir vontade, eu comece por ali, né, eu comece naquele dia específico. Então se eu fosse começar a ler o livro agora em setembro, tal dia, o dia X, eu começo ali, leio já no meio do livro, e aí vou lendo até chegar na data, para que cada dia eu leia o texto referente àquela data. Livro muito interessante, vamos ver como é que vai ser a leitura mais pra frente. E também o livro dos Espelhos, uma história quase universal, também publicado pela LPM, só que aqui nessa versão de Pocket, uma tradução do Eric Nepomuceno, como geralmente são as
traduções. Aqui atrás do livro tem um textinho muito legal que fala assim, ó, os espelhos estão cheios de gente, os invisíveis nos veem, os esquecidos se lembram de nós. Quando nos vemos, os vemos. Quando nos vamos, se vão. Este livro foi escrito para que eles não se percam. Nestas páginas se unem o passado e o presente. Os mortos renascem, os anônimos têm nomes. Os homens que construíram os palácios e templos de seus amos. As mulheres, ignoradas por aqueles que ignoram os próprios temores. O sul e o oriente do mundo, desprezados por aqueles que desprezam as próprias ignorâncias. Os muitos mundos que o mundo contém e esconde. Os pensadores e sentidores, os curiosos, condenados a perguntar, e os rebeldes, e os perdedores, e os loucos lindos têm sido e são o sal da terra. Preciso falar mais sobre Eduardo Galeano, quem ainda não leu, por favor, não perca mais tempo. E aí, gente, tem aqui mais um livro de editor enviado para nós, que é A Morte é Meu Ofício, na parceria que a gente tem com a editora Vestígio. Ainda não realizei a leitura desse livro. Esse livro, ele chega como uma oferta, então todo mês a editora Vestígio, diferente da LPM, tem outro formato. Na parceria eles sugerem algumas obras, e aí a gente pode escolher se quer ou não. Tá? Então essa obra me foi oferecida, essa é um tipo de literatura, um tipo de leitura, né, que me interessa bastante, porque A Morte é Meu Ofício, do Robert Merle, fala a respeito de uma história real, aqui diz que consagrada como uma das principais obras literárias sobre os horrores do nazismo, mas ela traz uma experiência real de um destes homens que atuavam a mando de Adolf Hitler e traça aqui toda a infância desta pessoa até ele chegar a ser julgado depois, né, com o fim da Segunda Guerra, derrotado o nazismo, ele sendo julgado no tribunal de Nuremberg, e aí ele vai poder então fazer uma abordagem aqui onde a gente vai entendendo a cabeça de alguém que se dedicou a matar, a torturar pessoas, né, judeus principalmente, por uma questão que a gente, até hoje a gente trata aqui, que seria ideológico, político, mas que vai no âmago da maldade humana, né, que mostra as entranhas da natureza humana, o ponto, a sordidez que pode chegar, como a gente sabe que foi o horror do Holocausto. Então a gente tem aqui uma possibilidade de entrar numa experiência real, trazendo um apanhado da história de vida de um destes que eram soldados de Adolf Hitler, para poder compreender um pouco mais sobre os horrores do nazismo. É um livro que eu acredito que seja bastante pesado, por isso que eu ainda não comecei a leitura. Quem tem acompanhado aqui o canal frequentemente sabe que eu já falei que eu andei aí com problemas de saúde, né? Inclusive, até por curiosidade para quem estiver nos assistindo aí, no meu caso, com a vitamina D lá embaixo, aqui em Pelotas, na cidade onde eu vivo, no Rio Grande do Sul, tem meses que quase a gente não vê sol, e eu não estou exagerando, tá? Pensa lá em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que ele fala ali que choveu não sei quantos dias, assim, não parava de chover, e dias e noites, né, chovendo. Pelotas, nesse período de inverno, principalmente, vamos colocar aí junho, julho, agosto, mas até maio, às vezes, um pedaço de maio, e o início de setembro, tá? Hoje tem um dia com sol aqui, estou feliz da vida, mas assim, é muito mais chuva ou tempo nublado e frio e úmido do que qualquer outra coisa. Então a vitamina D foi lá embaixo e eu não sabia o quanto isso afetava a minha saúde, tá? Quanto poderia afetar a minha saúde. E aí, se vocês estão aí me ouvindo, dizem, eu ando num baita no cansaço, não sei o que eu tenho, enfim, eu tinha feito exames de sangue, tinha dado tudo numa boa, deem uma cuidada, observem bem que pode ser a vitamina D. E também suspeita de Covid, né? Que eu andei com suspeita de Covid, do teste rápido deu negativo, mas sabe-se lá, diz que dá um cansaço horroroso também. Enfim, foi isso. Não achei o melhor momento para começar essa leitura. Quando eu encontrar esse melhor momento, também farei e também pretendo trazer resenha. É isso então, esses são os livros que eu queria mostrar para vocês, e sempre dizendo aqui que para quem curte o canal, para quem acha interessante a abordagem que a gente dá, tanto nas resenhas quanto na forma de apresentação dos livros, que nos ajudem a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Compartilhem conteúdo, curtam, comentem, enfim. Vamos fazer esse projeto ter vida longa aí, é assim que eu espero, e é assim que eu pretendo fazer com que a gente consiga cada vez mais dialogar sobre literatura de uma forma honesta, de uma forma que pode não ser para muitos
a melhor, a ideal, porque não se trata aqui de um especialista em literatura, mas de alguém que, assim como vocês, lê, gosta muito de ler e sabe o quanto a literatura pode transformar as nossas vidas. Um grande abraço, vamos trocando ideias, vamos aprendendo uns com os outros, bola pra frente, é isso aí, o Sujeito Literário está na área e a gente pretende ainda trazer muita coisa legal para vocês. Até a próxima, tchau, tchau.